Antes de Davi ser conhecido como rei, antes de vencer gigantes, antes de escrever salmos que atravessaram gerações, antes de sentar em um trono, Davi foi apenas um menino esquecido no campo. E talvez essa seja uma das partes mais importantes da sua história. Porque Deus não começa a trabalhar na vida de alguém quando todos estão vendo. Deus começa quando ninguém está olhando. Hoje, essa mensagem é para você que se sente invisível, para você que faz o seu melhor, mas parece não ser lembrado, para você que está no campo, no anonimato, no silêncio, achando que Deus se esqueceu. Ele não se esqueceu. Davi era o filho mais novo de Jessé. Enquanto seus irmãos eram fortes, experientes e respeitados, Davi cuidava das ovelhas. Ele não estava nos lugares importantes, não estava nas reuniões, não estava no centro das atenções, mas estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, algo profundo estava sendo formado dentro dele. Ali, no silêncio do campo, longe dos aplausos, o coração de Davi estava sendo moldado. Foi nesse lugar que Davi aprendeu a confiar em Deus. Foi ali que ele enfrentou leões e ursos. Foi ali que ele entendeu que a força não vinha dele, mas do Senhor. Enquanto ninguém via, Deus via tudo. Chega um momento em que Deus decide agir. O Senhor envia o profeta Samuel à casa de Jessé com uma missão clara: ungir o próximo rei de Israel. Jessé apresenta seus filhos um por um, homens fortes, altos, aparentemente preparados. Mas Deus rejeita todos. E então o Senhor ensina uma das lições mais poderosas da Bíblia. Ele não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Davi nem havia sido chamado. Ele estava no campo. Foi preciso perguntar: não há mais nenhum filho? E só então lembraram dele. Isso dói, mas também ensina. Às vezes as pessoas não lembram de você, mas Deus lembra. Quando Davi entra, ainda jovem, simples, sem aparência de rei, Deus fala claramente: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Naquele momento, Davi foi ungido rei. Mas aqui está algo muito importante. Davi foi ungido, mas não foi coroado. Entre a unção e o trono existiu um longo caminho. Deus unge primeiro o coração antes de entregar a posição. A unção não mudou imediatamente as circunstâncias de Davi. Ele voltou para o campo, voltou ao anonimato, voltou ao lugar de sempre. Mas agora, algo havia mudado dentro dele. Deus estava preparando Davi no secreto para aquilo que viria no público. É no secreto que Deus trabalha profundamente. É quando ninguém vê que o caráter é formado. É quando ninguém aplaude que a fé é fortalecida. Davi não buscava fama, ele buscava a presença de Deus. Foi no campo que ele escreveu cânticos, foi ali que ele adorou, foi ali que ele aprendeu a confiar em Deus em todas as situações. Isso nos ensina que Deus não se impressiona com títulos, posições ou aparência. Deus se agrada de corações rendidos. Talvez hoje você esteja vivendo esse tempo. Um tempo em que parece que nada está acontecendo. Um tempo em que ninguém reconhece o que você faz. Um tempo em que você se pergunta: quando será a minha vez? Lembre-se de Davi. O tempo no campo não foi perda de tempo, foi preparação. Deus estava formando um rei, enquanto o mundo via apenas um pastor de ovelhas. Deus está formando algo em você, enquanto o mundo talvez não veja nada. O chamado de Davi nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Antes de usar alguém, Deus trata. Antes de exaltar, Deus trabalha no interior. Antes do trono, vem o campo. Seja fiel no pouco, seja fiel no secreto, seja fiel onde Deus te colocou hoje. Porque no tempo certo, o mesmo Deus que te vê no campo vai te honrar diante de todos. Depois da unção, Davi não foi para o trono, ele foi para a batalha. Isso nos ensina algo muito importante. Deus não nos chama para uma vida sem lutas, mas para uma vida com propósito. O mesmo Deus que unge também permite desafios, porque é nos desafios que a fé é revelada. Israel estava paralisado, um exército inteiro com medo. Todos ouviam a voz de um gigante que afrontava o povo e o nome do Senhor.
Golias não gritava apenas contra soldados. Ele gritava contra a fé, contra a esperança, contra o Deus de Israel. E ninguém se levantava. Enquanto isso, Davi chega ao campo de batalha apenas para levar comida aos seus irmãos. Ele não foi chamado para lutar. Não estava ali para aparecer. Estava apenas sendo obediente. Mas quem anda em obediência acaba se encontrando com o propósito. Quando Davi ouve as palavras do gigante, algo se move dentro dele. Ele não vê apenas um problema. Ele vê uma afronta ao Deus vivo. Enquanto os outros viam o tamanho de Golias, Davi via o tamanho de Deus. Ele pergunta: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa pergunta revela o coração de Davi. Ele não estava preocupado com sua própria vida. Ele estava zeloso pela honra do Senhor. Davi se oferece para lutar e imediatamente é desacreditado. Disseram que ele era jovem demais, fraco demais, inexperiente demais. Isso também acontece conosco. Quando Deus decide nos usar, muitas vezes as pessoas ao redor não acreditam. Elas veem o passado, elas veem as limitações, mas Deus vê o coração. Davi não confiava em armaduras humanas. Ele confiava no Deus que já o havia livrado antes. Ele lembra do leão, lembra do urso, lembra das vitórias no secreto. O que Davi enfrentou no campo foi o treinamento para o gigante. Isso nos ensina que as pequenas vitórias do passado fortalecem a fé para os grandes desafios do presente. Davi vai ao encontro de Golias sem espada, sem lança, sem armadura, mas vai cheio de fé. Ele declara que a batalha não era dele, mas do Senhor. E com uma simples pedra, Deus derruba um gigante. O gigante que paralisava um exército inteiro caiu diante da fé de um jovem que confiava em Deus. Isso nos ensina que não importa o tamanho do problema, importa em quem você confia. Mas a história de Davi não termina na vitória. Depois do gigante, veio algo ainda mais difícil: a espera. Davi foi celebrado, foi aplaudido, foi honrado. Mas isso despertou inveja no coração do rei Saul. Saul começou a ver Davi como uma ameaça, e aquele que antes era admirado passou a ser perseguido. Davi, mesmo ungido rei, passa a viver fugindo, vivendo em cavernas, vivendo no deserto, vivendo longe de tudo que parecia promessa. Essa parte da história é profunda, porque Davi tinha tudo para se revoltar, para questionar Deus, para desistir, mas ele escolheu confiar. Ele teve oportunidades de matar Saul, de tomar o trono à força, mas não fez. Davi entendeu algo poderoso: o que Deus promete, ele cumpre no tempo dele. Ele não apressou o plano, ele não passou por cima de princípios, ele não tocou no ungido do Senhor. No deserto, Davi aprendeu a depender totalmente de Deus. Foi ali que muitos salmos nasceram: clamores, orações, lágrimas transformadas em adoração. O deserto não foi castigo, foi escola. Talvez hoje você esteja vivendo esse tempo. Você sabe que Deus prometeu, você sente que foi chamado, mas tudo parece atrasado. Lembre-se de Davi. Entre a promessa e o cumprimento existe um processo. Deus usa o deserto para nos ensinar a confiar, a obedecer e a permanecer fiéis, mesmo quando tudo parece injusto. Davi nos ensina que vencer gigantes é importante, mas aprender a esperar em Deus é ainda mais. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com o coração aberto e humilde. Tu és o Deus que vê o secreto. Tu és o Deus que vê o campo quando ninguém mais vê. Tu és o Deus que olha para o coração e não para a aparência. Assim como fizeste com Davi, olha agora para cada vida que está ouvindo esta oração. Há pessoas que se sentem esquecidas, desvalorizadas, deixadas de lado. Há corações que estão no campo, cuidando de pequenas coisas, sendo fiéis no pouco, mas se perguntando se o Senhor ainda se lembra delas. Pai, hoje nós cremos que o Senhor vê tudo. Nada passa despercebido aos Teus olhos. Ensina-nos a sermos fiéis no secreto. Ensina-nos a Te adorar quando ninguém está olhando. Forma em nós um coração segundo o Teu coração.
Assim como Davi foi ungido antes de ser coroado, ajuda-nos a entender que existe um tempo de preparação antes do cumprimento da promessa. Senhor, também entregamos diante de Ti os nossos gigantes, gigantes que tentam nos paralisar pelo medo, pela dúvida, pelo cansaço ou pela insegurança. Dá-nos a fé que Davi teve, uma fé que não olha para o tamanho do problema, mas confia no tamanho do Deus que servimos. Lembra-nos das vitórias do passado. Lembra-nos de quantas vezes o Senhor já nos livrou. Fortalece-nos para enfrentar os desafios de hoje. Pai, nós também entregamos diante de Ti os desertos que estamos vivendo, os tempos de espera, os dias de silêncio, as fases em que a promessa parece distante. Ensina-nos a esperar sem murmurar. Ensina-nos a confiar sem desistir. Ensina-nos a obedecer mesmo que não entendemos. Que não tentemos apressar aquilo que só o Senhor pode fazer no tempo certo. Que não tomemos atalhos. Que não percamos o caráter no meio do processo. Assim como Davi não tocou no ungido do Senhor, guarda o nosso coração de atitudes precipitadas. Guarda-nos do orgulho, da pressa e da incredulidade. Senhor, fortalece agora cada vida que está cansada de esperar. Renova a esperança de quem está desanimado. Derrama paz sobre corações inquietos. Que o Teu Espírito Santo envolva cada pessoa que ouve esta oração. Que haja cura interior, que haja restauração da fé, que haja confiança renovada no Teu tempo perfeito. Nós declaramos hoje que confiamos em Ti no campo, confiamos em Ti diante do gigante e confiamos em Ti no deserto. Sabemos que o mesmo Deus que chama é o Deus que sustenta, o mesmo Deus que unge é o Deus que cumpre. Entregamos nossa vida, nossa caminhada e nosso futuro em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de encerrar, eu quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento Deus tocou o seu coração enquanto você ouvia esta palavra, não guarde isso só para você. Curta este vídeo. Cada curtida ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que estão precisando ouvir exatamente esta palavra hoje. Compartilhe com alguém. Talvez exista uma pessoa em luta, cansada ou sem direção, e Deus pode usar você para alcançar esse coração. E escreve aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Uma vida com propósito. Quando você comenta, você fortalece essa obra, ajuda esse conteúdo a chegar mais longe e ainda declara publicamente a sua fé. E deixa eu te dizer algo importante. A história de Davi não termina aqui. O que você ouviu hoje é apenas o começo. Na parte 2, vamos falar sobre o tempo da espera, o deserto, as perseguições e como Davi continuou confiando em Deus mesmo quando tudo parecia difícil. Se você está vivendo um tempo de espera ou luta, a próxima parte vai falar diretamente ao seu coração. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem, porque aqui nós caminhamos juntos, buscando a presença de Deus e sendo edificados pela palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te acompanhe e que essa palavra continue ecoando no seu coração. Fique na paz e até a parte 2.